Paz do Senhor Jesus, meu povo. Cheguei para mais um dia da nossa campanha de oração. Como é que está por aí? Falem para mim. Gente, por aqui tá daquele jeito, né? Batalha, vitória, vitória, batalha, batalha vem, mas a vitória vem por cima. Jesus é sempre maior e tem dado certo para a glória de Deus, tá? Me conta como tá aí. Como eu falei para vocês, os dias vão avançando e vai ficando mais difícil. Tem pessoas dizendo, missionária, tá difícil, não tô conseguindo. Gente, faz parte do processo, não para, não desanima, tá? O inimigo vai tentar te perturbar até na porta da padaria, entendeu? Essa é a verdade, para te tirar do foco, mas você não vai. Em nome de Jesus. Maior é o que está contigo, amém? Maior é o que está contigo do que o que está com o mundo, tá? Operando Deus, ninguém impedirá. Então, eu já quero liberar força para a tua vida, tá? Em nome de Jesus. Nesse primeiro momento, eu quero passar para vocês que hoje nós vamos falar de oração, né? Nós estamos no 4º dia da campanha e parece simples, mas não é. Tem pessoas que não sabem orar, né? E tem pessoas que já oram há muito tempo, mas precisam melhorar essa oração. E quando eu falo melhorar, não é falar mais bonito não, tá, gente? Não é falar melhor, não. É ter um propósito pelo qual você está orando. Nós vamos falar de formas de orar e não causas, tá? Ainda não vamos falar das causas, tipo, por libertação, por transformação, por cura, não. Isso são orações de causa. Isso eu vou ensinar mais pra frente. Primeiro nós vamos aprender a orar da maneira correta, para depois a gente ir pelas causas. Nós estamos indo passo a passo, tá bom? Alinhamos de vida com Deus, organizamos a casa, alinhamos os sonhos de Deus com os nossos sonhos e hoje nós vamos aprender a orar, já que é um propósito de oração e a oração é a chave de tudo, tá? No nosso caderno de oração, que tem sido uma bênção, um sucesso, aí vocês estão amando, tem a frase lá, que é a nossa frase-chave. Orar é o primeiro passo, agir é o segundo. Então a gente ainda não agiu no sentido de planejar, de sair da zona de conforto e fazer, e ir para cima e tirar do papel, porque nós ainda estamos aprendendo a alinhar as coisas e orar, tá? Desde o primeiro dia estamos orando. Oração. Antes vamos orar. Antes vamos orar. Como é que eu... Não tem como começar nada sem orar. Isso, gente, isso aí também é uma chave. Isso aí também é uma chave. Antes de tudo, ore, gente. Antes de comprar uma coisa, ore. Antes de sair de casa, ore. Antes de falar com alguém, ore. Antes de tomar decisão, ore. Antes de tudo, ore. Vocês não têm noção. De tudo. Antes de você comprar uma coisa de 10 reais, ore. Senhor, será que você... Porque às vezes você fala assim, 10 reais. Não, mas às vezes Deus não quer que você compre, não é pelo valor. Às vezes aquilo não é para você, aquilo vai te desligar de alguma forma. Antes de tudo, ore. Tá? Vamos orar. Senhor, aqui estamos um dia mais na nossa campanha. Eu nem gosto de usar esse termo de um dia a mais, porque pode ser o dia da virada de chave na nossa vida. Nós aprendemos contigo a alinhar a nossa vida espiritual, a organizar a nossa casa, a alinhar os nossos sonhos com os seus sonhos, a nossa vontade com as suas vontades. E hoje nós estamos aqui para aprender a orar. Orar de uma forma clara, orar de uma forma que o Senhor ouça e também responda. E nós queremos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, estratégia, que o Senhor abra a nossa mente, a nossa visão, que o Senhor seja o centro desse 4º dia de campanha de oração. E que nós não venhamos de ter a nossa oração somente aqui, enquanto estamos juntos, não, mas que nós venhamos de ter, de fato, uma vida de oração. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. No final nós vamos orar muito mais, né? Como eu estava falando, a oração é o primeiro passo de tudo. Quando você aprende o princípio da oração, muitas coisas vão mudar na sua vida. Às vezes a gente faz porque a gente acha que sabe fazer, ou faz porque é uma rotina. Por exemplo, vou botar uma coisa aqui simples. Já aconteceu comigo de eu me arrumar toda para ir na academia, que é uma rotina do dia, que faz bem para minha saúde, e o Senhor falar para eu não ir. Já aconteceu. E o problema não era o exercício da academia. O problema talvez era algo que poderia acontecer no caminho. Já teve uma vez que eu não fui, e eu recebi uma providência na minha casa que eu estava esperando há muito tempo. Então Deus queria que eu estivesse em casa. Eu já me arrumei para ir em festa, e eu orei, e eu arrumada, Deus disse e falou, não vai. Vocês estão entendendo isso aqui? Deus, como assim? Eu comprei presente, eu arrumei roupa, eu estou arrumada. Deus fala, não vai. Depois eu saber, teve uma confusão lá na festa. Teve um tiroteio, teve um assalto. Você está entendendo isso aqui?
Então, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa aprender a orar. Orar é o princípio. Não se ora só quando vai comprar algo de 500 mil reais. Se ora para comprar de 10, de 20, de 30, de 50. Se ora para abençoar alguém. Se ora para tudo. Tudo na sua vida. Qualquer passo que você dê precisa ter oração. É por isso que tem muita coisa que você quebra a cara. Porque você não ora. Não coloca Deus na frente, por mais que você ache simples, mas você tem que orar. Segunda coisa, tudo que você compra, você precisa consagrar a Deus. Ainda vamos falar de consagração mais à frente, mas adianto isso. Comprou um biscoito, consagra a Deus. Comprou uma roupa, consagra a Deus. Tudo. Fez uma unha, consagra a Deus. Fez o cabelo. Tudo você deve consagrar. Ao fazer o cabelo, alguém botou a mão no seu cabelo. Senhor, repreende todo mal se por acaso foi lançado. Eu não estou dizendo que seja lançado, mas você se previne. Quem antecipa, governa. Tudo você deve orar. Colocou uma joia, alguma coisa. Ore. Bijuteria, seja o que for, gente. Ore. Tudo você tem que orar. Vamos lá, nós vamos falar de alguns modos de oração. Lembrando que não estamos falando das causas ainda. Tá? Tem vários modos de oração. Vários modos de orar. Mas a primeira coisa que você precisa saber grava isso. Oração não é só falar. Como assim, Thaís? Tem muita gente que ora, fala muito, mas fala pelos cotovelos. Ele fala, ele pede, fala, pede. Levanta do joelho e vai viver a vida. E não espera Jesus falar com ele de volta. Não estou dizendo, deixando claro, para não dizer que eu estou falando heresia, que toda vez Deus vai responder aquela oração naquela hora. Não! Mas sempre você dá um tempo. Como assim? Acabou de orar? Não saia do joelho. Fale, Deus, eu falei com o Senhor o que eu queria, agora eu quero ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer para mim. Eu quero ouvir do Senhor. Então, ou Deus vai falar contigo diretamente. Eu sei que é difícil para quem não tem tanta intimidade com Ele, mas você vai alcançar esse nível. Ou você vai abrir a palavra do Senhor e você vai ouvir Jesus falar através da palavra. Não tem como você só orar, falar e não ouvir Deus falar contigo. Tá bom? Você precisa pedir e depois ouvir Deus falar. Você precisa falar e depois ouvir Deus falar. Ok? É por isso que tem dias que você não vai conseguir nem falar. Você vai chorar e Deus vai te responder. Porque oração é sobre isso. Pare de querer só falar e não ouvir. Essa oração imediatista. Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe esse dia, amém. Gente, isso não é oração. Isso é agradecimento. Eu não estou dizendo que todo dia você vai ter 1 hora para orar, 2 horas, não. Seria ideal. Mas eu sou ser humano como você, e tem dia que não dá. Tem dia que é 10 minutos, 20 minutos. Eu entendo isso tudo, ok? Mas nós não podemos deixar a prática de oração de lado. Quem tem uma vida de oração, ora por comida e Deus manda comida na porta. Estou falando para você por experiência própria. Quem tem uma vida de oração, ora pela providência e ela chega. Quem tem uma vida de oração, ora por cura e a cura acontece. Deus não é obrigado a fazer todas as vezes. Mas quando Ele quer, Ele faz, porque a pessoa tem uma vida de oração. Primeiro é o tipo de oração que nós vamos falar, lembrando que tem vários, não dá para falar de todos. E lembrando que não estamos falando de causa, e sim de tipos de oração. É a oração de súplica, petição, tá? Implorar ou pedir algo a Deus com urgência. Esse aqui eu botei primeiro, gente, propositalmente. Porque tem pessoas que estão aqui que estão, com emergência. Eu preciso que Deus faça para ontem. Tem coisas que dá para esperar, mas tem coisas que não dá. Quem é alguém como base bíblica que a gente pode falar? Nós podemos falar de Ezequias. Isaías, capítulo de número 38. A Bíblia diz que o profeta Isaías chega na casa de Ezequias e fala: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. O que Ezequias faz? Uma súplica. Súplica é com urgência, é algo que precisa ser agora. Ele vira o rosto para a parede e suplica a Deus. E ele pede para Deus: lembra das minhas obras, de tudo que eu fiz, me ajuda, me socorre, eu não posso morrer. Eu não posso morrer, eu preciso viver. E a Bíblia diz que depois dessa oração de súplica, o Senhor acrescenta 15 anos de vida para Ezequias. Eu quero te convidar a suplicar a Deus, você que precisa de urgência. Percebe que ele vira o rosto para a parede? Ele faz algo que ninguém costuma fazer. Ele não quer saber quem está olhando, quem está pensando, ele vira o rosto para a parede. E a oração dele é atendida de uma forma tão imediata, essa súplica sobe ao cheiro do céu tão rápido, que o profeta Isaías não tinha nem saído da casa dele, quando Deus fala com ele no pátio. Antes de sair da casa, volta lá. E diz que eu acrescentei 15 anos de vida. Eu ouvi aquela oração. Eu estou falando e estou sentindo Deus. Tem gente que precisa fazer como Ezequias, virar o rosto para a parede e rasgar o céu. Porque a mesma boca que disse vai morrer,
Vai ser a mesma boca que vai dizer para você, eu profetizo, vai ter vida. A mesma boca que disse, acabou. Às vezes foi o próprio Deus que mostrou, tá? Mas a tua oração tem poder de mover o céu. Então ore. Tem coisa que não dá para você esperar. Eu nunca vi alguém que tá com a emergência na vida e fica, Deus, aleluia. Não dá. Quem tá precisando precisa gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe o que precisa tem que fazer algo diferente. O cego começou a gritar, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Como Ezequias virou e gritou, me ajuda, Senhor. Eu peço que o Senhor mude esse decreto. Eu profetizo que oração de súplica vai mudar o teu decreto. Então, a primeira oração que eu estou te ensinando é oração de súplica, para quem está com urgência. Faça o que ninguém fez. Segunda oração que nós vamos falar agora é a oração de intercessão. Orar em favor de alguém, orar em favor de outra pessoa ou de situações. Oração de intercessão. Você vai ser um intercessor de algo ou de alguém. E como base bíblica, nós vamos falar Atos, capítulo de número 9. Atos de número... Perdão, 12. Atos, capítulo de número 12. Pedro, pois, estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esta é uma oração de intercessão. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto Pedro estava preso, a igreja orava intercedendo pela vida dele dentro de casa. Tem pessoa que está presa e precisa que você ore, que está cativa e precisa que você ore, que está lá jogado no mundão e precisa que você ore. Então essa é uma oração de intercessão. Pedro estava preso, a igreja orava, Deus ouvia a oração da igreja, um anjo visitou Pedro na prisão e disse para ele, calça a sandália nos teus pés e vem. 16 quartenos de soldado, ou seja, 16 pessoas, 4 quartenos de soldados, totalizando 16 pessoas que tomavam conta de Pedro, fora os portões de ferro. A Bíblia diz que o anjo sai com ele, passa pelo soldado, passa pela porta, chega na casa da irmã Maria, onde estava acontecendo a oração, bate na porta, a menina chamada Ródia, porque o tempo é curto. Ela vai até a porta, meio que não acredita que é Pedro, volta a falar, é Pedro. Porque para toda porta aberta tem uma menina por trás, né? Menina que não tem nome, é Rod. Eu digo que não tem nome, não é porque ela não tem um nome na nascimento, não. É porque não é conhecida como nada. Não é profeta. Mas tem muita porta que vai abrir na tua vida que não é ninguém conhecida, não. Pega essa senha aí. A menina da porta. Eu tenho uma mensagem dessa, depois a gente joga por aí para vocês. Escuta. Então, Pedro vai ser levado à casa das pessoas que estavam na oração de intercessão. Então, eu profetizo que quando você aprender a interceder, aquilo que você tanto ora vai bater na tua porta. Tu crê? Aquilo que você tanto pede vai bater aí, ó. Aprende a interceder. E qual é o segredo da intercessão? A igreja orava continuamente. Intercessão não é súplica. Intercessão não é imediatista. Intercessão não é rápido. Intercessão não é na hora. Intercessão leva um tempo. Não dizendo que você pode fazer uma intercessão por alguém e a pessoa ser livrada naquela hora e amém. Não estou dizendo isso. Mas geralmente a intercessão leva um tempo. Geralmente a intercessão é dia após dia. Você vai orando hoje, ora amanhã. Você foi chamado como intercessor pela vida daquela pessoa, ok? Terceiro, deixa eu ver a hora, vamos falar mais de alguns e outro dia nós falamos de mais. Ainda vamos orar pelas causas. Mais para o final da campanha nós vamos orar causas impossíveis, portas abertas, cura, libertação, transformação, relacionamento. Calma, tá? Louvor e adoração, oração de louvor e adoração. Glorificar a Deus por quem Ele é e não apenas pelo que Ele faz. Isso aqui é a chave, tá? Isso aqui é a chave, vai por mim. Você levantar a mão e fazer uma oração de louvor a Deus, botar um louvor na tua casa e começar a orar, Deus, eu te agradeço. Isso é uma chave. E uma pessoa que me encanta, que fez isso de uma forma linda, e no momento mais difícil da sua vida é Davi. Por quê? Porque você sabe que o filho de Davi morreu por consequência do pecado dele, e ok, isso ninguém vai mudar. Tem muita coisa que morre na nossa vida por consequência do nosso pecado, tá? Tem muita porta fechada, muita coisa que não deu certo por consequência do nosso pecado, ok? Davi perde o filho por consequência do pecado dele. Sabe o que ele faz? Ele não murmura. Não. Quando ele enterra o filho, ele vai para o templo e levanta uma adoração a Deus. Dentro do templo. Não por aquilo que Deus fez ou deixou de fazer. Por aquilo que Deus era. Até porque Deus tinha levado o filho dele. E mesmo assim, ele decidiu adorar. Eu creio que ali, você sabe que Davi é o segundo coração de Deus.
Davi teve o pecado dele com Betseba, mas fora isso, foi um grande homem de Deus. O pecado levou consequências gravíssimas, porque eu posso ser uma mulher de Deus, mas se eu pecar, tem consequência. Não é porque eu sou mulher de Deus que eu sou filha melhor do que os outros. Consequência vem para todos, o plantar e o colher é para todo mundo, que fique gravado isso na sua vida. Por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você planta, porque você também vai colher. Você pode escolher o que planta, mas não vai escolher o que colhe. E Davi resolveu adorar naquele momento de dificuldade. Então, por que eu estou falando isso é uma chave? Talvez nesse momento mais difícil da tua vida, levanta uma adoração. Levanta um louvor a Deus, uma oração, sem pedir nada. Senhor, eu te agradeço, Senhor, obrigado, porque em meio à luta tempestade, tu és o Senhor, agradece pela vida. Tu vai ver que vai virar uma chave na tua vida. Isso está em 2 Samuel 12, 20, tá bom? Ações de graça. Gente, essa aqui é muito forte. Uma oração. Tem gente que faz o culto em ação de graça, tem gente que não tem como fazer um culto e faz uma oração de ação de graça. Como Ana fez. Você lembra que Ana fez um voto ao Senhor? Vamos falar disso mais para frente. Ana fez um voto ao Senhor, certo? Deus concedeu a ela Samuel. Ela era estéril, não gerava. Deus tinha cerrado a sua madre, ela era estéril, não gerava. Deus abriu a madre e deu Samuel após um voto, uma oração que ela fez. O que ela faz depois que ela entrega Samuel? No livro de 1 Samuel, capítulo 2, de 1 ao 10, Ana faz uma oração de ações de graça a Deus. Ela agradece, ela dá um cântico a Deus em louvor e agradecimento porque Deus ouviu a petição dela. Eu te pergunto, tu voltou para agradecer? Tu agradeceu a Jesus depois da benção? Por isso que tem coisa que sai do trilho, porque depois que Deus faz, tu esquece de, botar na oração. Tem relacionamento que Deus restaura, aí tu não bota Jesus no centro, aí começa a bagunçar de novo. Então não cesse de entregar ação de graça a Deus. Não esquece de louvar a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida, tá bom? Oração de confissão. Confissão. Essa aqui, eu acho que é uma das mais importantes para você fazer nesse início de ano. Tem muita coisa retida no mundo espiritual, porque você não faz a oração de confissão. A oração de confissão, ela retém, enquanto você não confessa, você retém aquilo que é teu. Sabia? Reconhecer e pedir perdão por falhas, erros, pecados. E essa oração fajuta. Deus, se eu pequei, se eu errei, me perdoa por aquilo que eu pensei ou que eu falei que não provém de ti. Fajuto. Isso não é confissão. Até porque Deus sabe que você errou e sabe o que foi, mas Ele quer ouvir da tua boca. Seja claro. Deus, me perdoa por causa disso e disso e disso. Porque naquele dia eu falei isso, eu fiz aquilo com fulano. Antes de pedir perdão para fulano, estou pedindo para você, estou confessando para você, para o Senhor me perdoar. Porque aquele que quer ser perdoado tem que perdoar. Aí depois eu vou me consertar com fulano, mas antes eu estou confessando para o Senhor. Como é que você me prova isso? Jonas. Livro de Jonas. Você abre aí para você ler, porque não dá tempo de enfatizar aqui, mas abre aí. Do Jonas 1 em diante você vai ver. Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive. Ele fugiu, você lembra disso? Que ele fugiu, ele entrou no barco, não quis obedecer, foi para outra direção, o barco pegou uma tempestade horrível, ele estava lá no porão do barco, o barco estava quase afundando por causa dele. Primeiramente ele confessa para os marinheiros, para os homens que estavam no barco, ele é jogado no mar, um peixe engole ele, lembra? Enquanto a confissão para Deus não acontece, olha aí, foi para a barriga do peixe. E onde é que Jonas faz a oração de confissão? Dentro da barriga do peixe. Eu quero dizer para você, não precisa tu entrar na barriga do peixe para poder confessar, mas se tu entrou, faz logo essa oração, meu filho. Minha filha, faz logo essa oração de confissão. Jonas vai confessar a Deus. Tu mandou ir para lá, eu não fui. Eu tô aqui de rebeldia. E quando ele confessa, ele recebe perdão. E qual é a prova que ele recebe perdão? Ele é cuspido da barriga do peixe lá na cidade onde Deus queria que ele fosse. Porque você querendo, você não querendo, você vai chegar onde Deus quer, tá? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Se tu é escolhido de Deus, tu quer ou tu não quer, Deus vai te botar lá. Eu tô te falando. Eu tô te falando, corri de estar aqui, corri de fazer isso aqui. Deus sabe como me trouxe, tá? Deus sabe como me colocou aqui para estar aqui, ó, sendo boca de Deus na tua vida. Então confessa.
Coração de confissão, tira da boca do peixe, tira do laço, tira o pé da confusão, abre porta. Oração de confissão liberta a alma. Oração de confissão leva para o céu, porque não tem como eu ir para o céu, não perdoando, guardando mágoa. Ah, gente, ó, tem muita coisa para a gente falar durante essa campanha. Fica aqui, que tu vai aprender muito com o Senhor. Vai parar com esse negócio de eu não sabia que tinha que fazer, e você vai saber, tá? Tem muitas outras, tem a oração vocal, a mental, tem várias, mas não dá tempo. Nós vamos deixar para um próximo dia da campanha. Agora nós vamos orar. E assim, gente, de coração, dentre todas essas orações, eu quero te convidar a fazer a oração de súplica. Você vai escolher um motivo, e hoje é o primeiro dia que a gente vai orar por motivo pessoal, certo? Nós aprendemos a consertar a nossa vida, é o famoso, né, consertar o altar. E agora você vai escolher um motivo para fazer uma oração de súplica. Por que eu estou escolhendo isso? Porque a súplica é algo que você precisa para agora. Eu não estou pedindo para você orar, por exemplo, eu quero viajar em 2027 para a Europa. Não ora agora não, isso não é súplica, não é urgência. Em dezembro desse ano, eu quero estar morando lá no centro de Campo Grande. Não é imediato, não é para agora. Essa oração é para você que precisa de algo agora. Tipo assim, Deus, eu preciso de agora. Eu preciso que o Senhor faça isso agora, eu preciso que o Senhor faça isso hoje, amanhã. Essa semana tem que acontecer, porque se o Senhor não fizer, eu não vou aguentar. Essa casa tá desse jeito, esse fulano, esse marido, essa mulher, e fulano tá minha... Você vai falar assim com Deus, tá bom? Eu preciso pagar, que se o Senhor não enviar a providência, eu vou ficar devendo os outros. Dever é horrível, é feio, não é coisa de homem, de mulher de Deus. Então nós vamos fazer uma oração de súplica. Se você puder dobrar o seu joelho, é maravilha, tá? Virar rosto para a parede, igual Ezequias fez, tá bom? Imaginamos que tem uma condenação para sua vida por conta disso que você está vivendo. Uma palavra ao contrário, ou algo que até o céu falou que vai fazer, mas tem como você revogar nisso em oração. Então nós vamos fazer uma oração de súplica por aquilo que é emergência, por aquilo que é agora. Amém? Pai, nós entramos agora no mundo espiritual uma vez mais com oração. Aprendemos o que é oração e o Senhor me direcionou a orar por oração de súplica, a fazer, na verdade, uma oração de súplica. Eu não sei qual é a necessidade de quem me ouve agora, mas o Senhor sabe. E a minha oração é, vai agora nessa casa, nesse trabalho, nesse carro, aonde essa pessoa estiver me ouvindo. Entra nesse leito agora, Jesus. E com essa súplica, socorre os teus filhos. Deus, não dá para esperar. Oh, Jeová, na suia ramancho queimanda calabaxé. Na suia Jeová, não dá para esperar, Senhor, se o Senhor não entrar. Se o Senhor não entrar, haverá morte. Se o Senhor não entrar, haverá destruição. Mas eu te peço que o Senhor entre agora. Pessoas vão contar testemunho e vão dizer: o Senhor ouviu a minha súplica. Não talabanchore calabachurierga, o Senhor é mandar, sabia? O Senhor tá que Jesus está ouvindo súplica. Abre a tua boca agora. Começa a suplicar, súplica. Súplica, conta para ele tá te ouvindo. Ele tá te ouvindo, ele tá te ouvindo. Súplica, grita, grita, grita. Ela badassuia hanamancho kemeha. Alai arrabanchore kanda namandara. Sai, súplica. Começa a suplicar agora. Deus, visita esse lar, entra com providência, envia essa quantia, envia o melhor médico na terra, na mande canta na naço. Envia a força do céu para essa pessoa se levantar. Espírito da morte, bate em retirada dessa casa. Tu não vai morrer, tu não se mata. Nalabadaço, porque Deus é Deus na tua vida. Mistério eu oro porque eu vejo o Senhor operando no nosso meio. E operando ele, quem impedirá? A barreira cai por terra. Quebra o arco, corta a lança e dissipa os carros de fogo para dar vitória para o teu povo que suplica. Eita, Jesus, recebe essa súplica como cheiro suave às suas narinas. Como Ezequias virou o rosto para a parede, tu enviou o profeta para dizer: eu acrescento. Como profeta da vida do teu povo que me ouve, eu profetizo que o Senhor vai acrescentar. O que está faltando vai colocar no lugar o que está fora e vai tirar o que está demais nesse lugar. Recebe paz na tua alma
em nome de Jesus. Amém? Eu sinto Deus aqui. Desliga aí. Quando desligar o celular, bota um louvor e dobra o joelho e começa. Continua a súplica. Continua a oração. Porque tu vai ver o que Deus vai fazer, ó. Beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Juntos e firmes num só propósito. Tá bom? Beijo.